A paz do nosso Papai Yahshua para todos os amados irmãos. Aqui eu vim aqui para dar o meu testemunho, né, também. Dar o meu testemunho de ter vindo para cá, né. Eu quero contar um pouco desde de antes de vir aqui para o estado de São Paulo também, né. Eu, eu habitava ali, sou natural de Poço Redondo, né, no estado de Sergipe. E ao passar de uns tempos ali, eu tinha uma irmã minha que morava aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, ali em São Bernardo do Campo, é, Jardim da Represa, Parque dos Imigrantes. É, e nesse momento ela começou a me convidar para vir morar aqui, né, para vir para São Paulo. Aí eu também não me dei muito esforço não, já comecei logo a me esforçar para arrumar o dinheiro, né? Com muito esforço eu enfrentei uma batalha muito dura, né? Que eu tava ali desempregado, sem dinheiro, sem nada, aí a situação tava meio difícil. E eu tinha ido ali para casa do meu pai, que até hoje ele ainda mora ali em Poço Redondo, no interior, chamado de Barra da Onça. Então, naquilo ali, quando eu cheguei lá, meu pai tinha bastante madeira ali, que ele tinha vendido estaca para fazer cerca, né? E ali ficou muita madeira caída lá no chão e meu pai queria juntar tudo e tocar fogo. Aí, como eu estava com essa viagem para fazer para vir para São Paulo, então eu não permiti que ele fizesse aquilo ali. E ali eu combinei com ele e fui te juntar toda aquela madeira para vender, para poder então ainda adquirir o dinheiro para vir para São Paulo. E nisso ele entrou na batalha comigo também, é, com aquela alegria de juntar aquele dinheiro para ele também, né? E nisso a gente conseguiu ainda fazer umas duas carradas de caminhão de lenha. Aí ali ele não sabia quem vender e ficava aquela dúvida toda, e pondo aquele meio mundo de dúvida para ver se me entristecia. Mas eu não me entristeci de forma nenhuma. Eu disse: não importa, o importante é a madeira estar pronta. Quando tiver tudo junto aí, não se preocupe não que eu vou conseguir arrumar quem vender a lenha. Aí nisso eu fiz, né? Consegui tirar toda aquela lenha e ele ajudou também, né? Mas sempre eu fazendo tudo, bem dizer, sozinho. E consegui tirar toda aquela lenha. Depois fui atrás de um comprador, vendi aquela lenha. Aí peguei o destino para São Paulo. Aí vim e fiquei na casa da minha irmã, pouquinhos tempos, já comecei a trabalhar. Questão de uma semana parado, na outra já comecei a trabalhar. E comecei a trabalhar, mas como era para ficar dentro da casa dela, eu nunca fui de ficar dentro da casa de ninguém. Eu sempre gostei de ter meu cantinho para ficar tranquilo, não ficar importunando as pessoas. E assim eu fui, aluguei, já estando trabalhando, eu fui lá, aluguei uma casa. Aí fiquei morando ali, passando um tempo ali. E nisso, na minha luta, consegui também comprar um terreno. Aí ali construí uma casinha, né, de dois cômodos. E, e nisso foi quando eu conheci a Tamires, né, ali na Baixada Santista, na beira da praia. E ali, para que eu tivesse uma oportunidade da gente poder se encontrar e se conhecer melhor, então eu tive que vir alugar uma casa ali na Baixada Santista. Aí vim, aluguei a casa. E fiquei ali alguns meses trabalhando, né? E depois foi quando a gente consegui, né? Os pais dela não aceitavam que a gente namorasse, foi uma luta muito grande mesmo para poder a gente conseguir ter o acesso a um namoro, mas pelo menos na casa dela, né? E nisso a gente tava ali frequentando, eu sempre frequentava a denominação, né? E nessa época eu tava na Congregação Cristã do Brasil, né? E aí a Tamires também já estava frequentando também. E há pouquinhos dias recentes que ela tinha participado do batismo lá. Aí foi quando eu comecei ali a trabalhar mais uma pessoa que eu já estava trabalhando há algum tempinho ali. E de repente aquela pessoa
veio um dos nossos irmãos no dia de hoje, né, filho de Alcha, e ali eu fui falar de Zeus para ele, aí ele me repreendeu ali naquelas palavras, né, que eu fui falar, Zeus abençoe, fique com Zeus, essas coisas assim. E naquele momento ele me repreendeu, disse, aí foi quando ele começou a falar para mim que esse nome era blasfêmio, que, não, que o nome certo não era aquele. E ali naquele momento eu falei para ele que eu não deixaria a congregação por nenhum outro ministério, porque era a única que era certa e tal. Na minha cabeça, né? Eu pensava isso. Mas nisso ele começou a insistir, ele continuou ali falando, sabe, sem compromisso, mas é, eu vou passar uns vídeos aí para você e você sem compromisso você vai observar. Se você vê que dá certo, aí fica no seu critério, né? Se você é uma dessas pedrinhas, o papai vai chamar para o mesmo caminho que nós também. E ali eu não duvidei mais nada não. Aí eu passei meu zap para ele, aí ele passou uns, uns ensinos aí, né? Onde tinha o é, irmão Beethoven, irmão Paulo Chaú, e era sempre mais era eles dois, né? Que tinha aquelas gravações lá no YouTube, e eu comecei a ver, a ver aquilo ali, e eu fui sentindo que era uma verdade mesmo, né? E tinha umas partes também que quando eu ia abrir os vídeos lá e vinha aqueles vídeos lá do Romilson mostrando as coisas lá, né, bastante coisa, e eu comecei a observar que não era aquele nome mesmo que tanto falava, de Zeus e Yes. Então, o que acontece? Aí nisso eu já cheguei para Tamires e falei, Tamires, a partir de agora não vou mais seguir esse negócio de congregação aí, porque eu tô vendo que é um nome blasfemo, então eu vou, a partir de agora, eu vou mudar e vou caminhar agora nos caminhos de Yalcha e de Yal. E nesse momento também ela já também concordou, mesmo duvidando alguma coisa, mas logo ela concordou também, seguiu o mesmo caminho. Aí naqueles momentos, os pais da Tamiri já não queria deixar, a gente não queria permitir a gente ver aqueles ensinos ali no YouTube de Yal, né? Aí foi quando chegou no momento que a gente, para antecipar o nosso lado, né? Tinha também aqueles vídeos ali qual os irmãos começou a convidar, né? Foram uns vídeos mais recentes que veio sempre convidando para vir para BH, para vir para BH. Aí foi quando eu comecei a falar para Tamires, vamos para BH. Vamos casar e vamos para BH. E aí ela começou a entrar aquela alegria também de vir, né? Então foi no momento que a gente começamos a querer adiantar o nosso lado, né? De casamento. Teve primeiro encontro das águias, né? E a gente veio e ali se alegramos ali e tudo. Foi muito maravilhoso. E aí depois veio a festividade das cabanas, né? A gente veio também, né? Os pais dela permitiu, porque também tivemos ajuda ali da nossa irmã, da irmã Tânia, né? Maria Bethânia. E o esposo dela também compareceu lá e eles passaram a confiar, né? Aí foi quando a gente conseguiu vir para a festividade ali da primeiro encontro das águias e também a festividade das cabanas. Não, das cabanas não, melhor. Festividade da Encontro das Águias mesmo. Aí depois dessa parte aí, a gente começou sempre ouvindo ali os irmãos convidando para vir para BH. Então foi quando a gente se apressamos em realizar o nosso casamento logo. E assim que a gente foi marcar para casar, para a gente realizar o nosso casamento, aí a mãe dela tomou a frente dizendo que não era para casar naquela data porque ia ter que marcar alguns exames para primeiro falar com o médico e empecilhos, né? Daí, aí depois ela mesma viu que estava demorando, então ela
não quis mais se intrometer, mas aí já jogou para o pai da Tamires, né? Então aí ele tomou a frente quando nós foi marcar um outro casamento novamente, outra data. Então foi aí que ele entrou na frente para atrapalhar. Então foi quando nós sentamos e conversamos. A partir de agora vamos se combinar e nós vamos lá e vamos marcar o nosso casamento, mas vamos realizar e depois nós pega e vai embora. Mas não vamos deixar de não ir, não. Vamos enfrentar tudo isso, mas vamos para BH. E nisso a gente fez, né? Vamos lá, pegamos o documento dela, marcamos casamento. Assim que a gente, com muita luta, foi muita luta mesmo. Aí conseguimos marcar o nosso casamento. Isso foi o nosso casamento quando a gente marcou e realizamos no dia 24/6/2022. Foi essa data em que nós conseguimos realizar o nosso casamento. Então, depois daí a gente esperamos mais uns 15 dias para poder receber o registro. Depois que a gente recebeu, a gente combinamos com a irmã Tânia, né, também, que é de lá de São Paulo, de Jabaquara. E ali a gente combinamos que ia para lá para o Rominar. E nisso os pais permitiu, né? Ele não sabia que nós estávamos casados, mas nós já estávamos casados. Então aí eles permitiram. Ela arrumou a bolsa de roupa dela, as melhores roupas que tinha, e colocou tudo ali naquela bolsa e a gente já fomos direto para uma chácara dentro da floresta, ainda lá na Baixada, mas era no meio da floresta, um lugar que eles não andavam, que eles não conheciam de forma nenhuma. Eu estava sempre trabalhando com essa pessoa lá também, nessa chácara, que eu já tinha saído daquele outro que eu tinha conhecido, que é onde o nosso irmão Luveci, né? Foi ele quem pregou para mim sobre Yau e Yaus. Então, já tinha saído de trabalhar com aquela pessoa que ele também trabalhou, que foi junto trabalhando, que ele pregou para mim. Então, aí já estava trabalhando em outra pessoa lá na chácara. Então, essa pessoa aceitou que nós fosse para lá, ficasse ali durante uma semana, que era o prazo em que nós ia resolver tudo que tinha para resolver lá, para poder então deixar tudo ali, aquelas coisas para trás, mas primeiro tinha que resolver aquelas pendências que tinha ali naquele momento. E ali nós resolvemos em poucos dias, dentro daquela semana mesmo, nós tanto trabalhei como também ao mesmo tempo resolvi tudo que tinha para resolver ali. E dali a gente veio diretamente, já vinha no pensamento de vir direto para BH, né? Mas só que entramos em contato com o nosso irmão Beethoven, com o irmão Paulo Chaú também, e aí eles aconselhou a gente para que perguntou se tinha condição financeira para vir direto para cá, e eu falei que não. Aí ele me aconselhou que eu fosse trabalhasse primeiro para se estruturar para depois vir para cá. Então isso eu tomando o conselho dos nossos anciãos, né? A gente tomou aqueles conselhos deles e a gente passamos ali para Mariana. Meu irmão estava trabalhando ali, tinha dois irmãos meus trabalhando em Mariana. Aí eu imediato já entrei em concordância com ele e vim para cá, para Mariana, né? Vim para Mariana e ali fiquei ali, trabalhei ali bastante meses ali, uns 7 meses ali eu trabalhei. Não foi nem 7 completo, ou melhor, foi uns 6 meses e alguns dias. E quando foi no dia 16/12, a gente conseguiu resolver tudo lá e já conseguiu vir para cá, né? Aí foi quando a gente veio para cá e daí já não voltamos mais a não ser buscar a mudança ali que ficou lá no Mariana, né? Mas para honra e a glória do nosso papai, né? Com todas essas lutas e muita peleja, né? Porque eu não sei contar tudo assim passo a passo, mas resumindo aquilo que eu consegui contar, é isso até aqui, né? E para honra e a glória do nosso papai, se encontramos aqui. A gente tinha entrado em contato também com os irmãos para conseguir uma casa para nós e aí a gente ficou meio ali apavorado porque já estava chegando o dia de viajar e não tinha conseguido nenhuma casa ainda, mas nós não desistiu. Eu falei, nós já estamos determinados, nada vai nos impedir.
Nós vai, custe no que custar, aí dê no que der, mas nós vamos. Mas vamos obedecer à voz do nosso papai e o chamado do nosso papai, né? Mas vamos estar presente ali, para a honra e a glória do nosso papai celestial. Nós chegando aqui já tivemos logo uma surpresa, né? Viemos, chegando aqui em BH, foi uma dificuldade muito grande para vir ali de Mariana para cá, porque nós não conhecia todo o caminho ali, sem GPS, sem nada. Fomos ali rodando aí no centro de Belo Horizonte e se perdemos várias vezes ali. E não foi fácil de maneira nenhuma. Já estava pensando até em voltar para o lado de lá e esperar alguma coisa, ou sei lá, dormir em algum lugar para depois se achar, porque não estava conseguindo chegar no endereço, né? Os irmãos passou algum endereço, mas eu não tinha GPS. Tinha no celular o GPS, mas só que não tinha suporte na moto para colocar o celular. Minha esposa não sabia olhar e dar a indicação certa. Quando vinha falar, já tinha passado daquele local. Ali ia ter que fazer retorno bem longe. Nisso a gente rodou o dia quase todo. Mas quando pensa que não, a gente já estava aqui no bairro Santa Luzia. E para honra e a glória do nosso papai, nós estávamos bem pertinho aqui da casa do nosso irmão Helder. E aí nós entramos em contato com ele e ele veio, foi lá nos encontrar e hoje estamos aqui, né? Chegando aqui, achamos um cantinho aqui e se ajeitamos aqui junto com o irmão Helder e esposa, né? Ficamos alguns dias aqui e agora já estamos no nosso cantinho aqui sossegado. Assim, foi a maneira que os caminhos que o papai criou na nossa vida para estarmos pertinho aqui todos nossos amados irmãos. Fomos bem recebidos, né? Muito bem recebidos aqui, né? Nesse lugar. E eu só tenho que agradecer ao nosso papai por tudo. Mais uma coisa que eu esqueci de falar, né? Que é importante, é que eu tenho, assim, como eu consegui a casa lá no São Bernardo, consegui construir dois cômodos lá no São Bernardo. Então o que acontece? Eu fui morar ali na Baixada Santista para ficar mais próximo da irmã Tamires, para poder conseguir chegar ao ponto onde chegamos, né? Do casamento e tudo mais. Então chegou o momento que depois que a gente viemos para cá, lá estava em casa alugada. Então, a partir do momento de ter vindo para cá, aí ficou aquela, né? Porque ficou a maior dificuldade para conseguir vender a casa que eu tinha lá em São Bernardo, né? No Parque dos Imigrantes. E assim, eu já estava determinado. Se eu conseguir vender, eu vendi. Se eu não conseguir, deixo para lá. Mas uma coisa eu sei que jamais eu vou perder a oportunidade de de obedecer o chamado do nosso papai, né? Jamais eu vou deixar de obedecer por causa de uma casa, né? Então, deixei a casa para lá, não me preocupei mais. E sempre a minha irmã que mora até hoje, ela ainda mora lá, sempre falando como é que vai ficar a casa lá, o que eu ia fazer. E eu, e eu disse que não ia mais lá não. Não ia mais lá, se eu conseguisse vender, eu vendia, se não, ia ficar lá. Mas de repente, uma pessoa que mora lá, vizinho, entrou em contato comigo e perguntou se eu queria vender. E aí, né, eu falei um valor, aquela pessoa não queria naquele valor que eu falei, que achou que era caro. E aí só posso dar tanto, se você quiser, eu fico com ela. Eu vendi parcelado, mas eu vendi. Só para não perder, porque eu sabia que se dependesse de mim, eu não ia voltar lá para arrumar comprador, nem ia voltar lá para morar, nem para nada mais. Já estava decidido de vir para cá e continuar minha vida por aqui mesmo, nesses caminhos gloriosos, né? E obedecer o chamado. Então, já estava determinado. Mas aí o papai preparou essa pessoa que
entrou em contato comigo e procurou e a gente fechamos negócio, sim. E agora já tá tudo resolvido, mas porque eu já estava determinado de deixar para lá, porque eu não ia ficar preso por causa de uma casa, né? Jamais eu ia ficar preso por causa de uma casa, porque a palavra do papai nos ensina que aquele que, que pega no arado não pode mais olhar para trás, então tem que olhar somente para frente, porque senão perde a trilha, né? Então, por isso eu pus na minha cabeça e deixei ir para lá.